Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nesse Domingão dos Pais. Um ótimo Dia dos Pais para todos os papais que me acompanham aqui no canal Ilan FC. Parabéns a todos. Mas é um domingo muito amargo, né, para o torcedor do Fluminense, depois dessa derrota para o Vasco. Olha, que deixa o time numa situação, mais uma vez, muito preocupante no Campeonato Brasileiro, apesar daquelas 4 vitórias consecutivas. Só de ter perdido ontem de novo, os resultados não estão ajudando. Mais um resultado ruim nessa manhã, no jogo entre Juventude e Botafogo. Juventude ganhou. É um time que desgarrou um pouco mais ali da zona da confusão, como diria o Pofechô, né? Da zona do rebaixamento. Juventude subiu e o Fluminense está em situação dramática. Vou mostrar para vocês os jogos que faltam dentro e fora de casa para a gente ter a noção perfeita do que precisa fazer o Fluminense. Não tá fácil não, gente. Prometo a vocês que estou sendo realista e não tá fácil. E vamos falar mais um pouquinho, né, do que deu errado ontem, da roubalheira, né, em campo que a gente viu, que ajudou a decidir o jogo, e do que está se projetando para a partida da próxima terça-feira contra o Grêmio, Libertadores. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos quase 50 mil inscritos aqui, seja agora. Estamos pertinho dos 50 mil. Falta você em apenas 5 meses de canal. Muito obrigado a todo mundo que puder se inscrever e também, principalmente, deixar o like. Inscrição e like é 0800, tudo aí de graça, e você me ajuda demais no meu trabalho se clicar nesses botõezinhos aí de baixo. Bom, gente, derrota, né? Derrota dura, amarga, com participação decisiva da arbitragem, num gol absolutamente bizarro. Já disse aqui, para mim, a coisa mais bizarra que eu já vi em termos de arbitragem na história, que eu me lembre, né? Se você considerar o contexto, claro, gente, estou falando de um contexto com o VAR, né? Já houve coisa pior, muito pior até no passado, a favor do Fluminense, contra o Fluminense, a favor do Flamengo, contra o Vasco, a favor do Vasco, contra qualquer time, a favor de qualquer time. Mas nesse nível, com VAR, com imagens, é surreal. E ontem, na entrevista coletiva, o Mano Menezes revelou que os jogadores comentaram no vestiário, eu tenho certeza disso, porque ficou claro, que eles ouviram, né? Porque a gente viu durante aqueles vários minutos o Daronco conversando com o VAR antes de ser chamado ao VAR, e aquilo demorou longos minutos. E os jogadores revelaram que ele estava tentando convencer o VAR que não precisava nem ver a imagem, que não houve toque de mão nem nada. E o VAR tentando chamar, falando, vem aqui ver, teve 2 toques de mão. E aí o Daronco, depois de mais de 5 minutos, se convenceu para ir até o VAR. Eu até achei que ali não ia ter jeito, ele ia realmente anular o gol, né? Era o óbvio Lulante, já era uma situação ridícula ele ter que ir ao VAR, àquela altura do campeonato. Era lance para ser cancelado, para ser anulado. Em 10 segundos, já pelo VAR, falou, ó, tocou na mão de 2, pode anular aí. E ele ficou tentando convencer o VAR, e aí foi assistir as imagens e ainda assim conseguiu ter a coragem, a disfarçatez, a cara de pau absurda de confirmar o gol mais absurdo que eu já vi na era do VAR, né? Com disponibilidade de imagens. Então, é um troço realmente, no mínimo, estranho para a gente dizer, né? Porque se ele não conseguiu ver isso aqui, ele vai conseguir ver o quê? O Anderson Daronco. Ele não consegue ver a bola tocando na mão do Verratti, é isso? E vou dizer mais para vocês, esse toque do Léo já seria suficiente. Foi casual, uma pinóia. Não interferiu o cacete que não interferiu. Está com o braço aberto. Olha como é que a gente está vendo lateralmente. Está com o braço aberto e o braço dá o passe para o Verratti. E aí a bola toca claramente na mão direita do Verratti, que chuta depois. Os 2 lances, os 2 toques de mão são irregulares e serviriam para anular o gol. Mas o Daronco não viu. E o VAR não teve a coragem, o culhão de falar para ele, amigo, tem que anular. Não precisava nem ter chamado o cara. É gol ilegal. Acabou. Resolveu o problema. Interferiu na derrota? Claro que interferiu. Interferiu no jogo inteiro. Impactou em tudo. Agora, o Fluminense tem as suas questões? Tem as suas questões. Precisa melhorar nas finalizações? Precisa ser um time mais afiado ali na frente, mais cortante? Claro que sim. Até está atacando bastante, melhorou muito na velocidade da transição, na verticalidade, na profundidade.
Tudo isso aí está muito melhor do que na época do Diniz. Tá? Antes que os dinizistas doentinhos da cabeça cheguem aqui e comecem a falar, volta o Diniz, era melhor, mas nada era melhor com o Diniz, nada. Melhorou muito o time. Isso não quer dizer que já esteja bom, isso não quer dizer que ontem tenha sido um time com uma boa atuação, não foi contra o Juventude. Ali o terço final do campo está faltando melhorar nas finalizações, está faltando criar alternativas para ser um time realmente mais contundente, mais perigoso, mais ameaçador. Finalizou mais do que o Vasco ontem, 12 finalizações contra 8, né, 3 na direção certa, mas ameaçar de fato, o goleiro do Vasco não fez grandes defesas na partida. Então tem que treinar isso aí, tem que criar opções. E se for o caso, contratar. Contratar porque, amigo, não tem mais tempo a perder, não tem mais margem de erro. O Juventude venceu o Botafogo, jogando hoje em Caxias do Sul, e piorou a situação do Fluminense, gente. Que já não é nada boa, ainda está no Z4, caiu uma posição, e olha como é que ficou a classificação depois da vitória do Juventude. Já estou aqui na parte de baixo. Você nem vê o Juventude, que aqui é o 12º colocado, né? Foi para 25 pontos em 20 jogos, tem um jogo a menos que o Fluminense e 5 pontos a mais. Péssimo resultado a vitória do Juventude por 3-2 sobre o Botafogo. Para o Tricolor é difícil, né? Torcer a favor do Botafogo, mas hoje era o que precisava. Mas deu Juventude, os caras fugiram aqui, ó. Estão em 12º lugar. O Corinthians empatou só em casa, ainda bem, não foi um resultado ruim nesse aspecto, embora tenha empatado no finzinho. Foi para 21 pontos, está à frente do Fluminense, ultrapassou, mas tem um jogo a mais. O Fluminense pega na próxima rodada o próprio Corinthians, jogo crucial de vida ou morte semana que vem no Maracanã. Aí tem o Fluminense com 20 em 21 jogos, Cuiabá 17 pontos em 20 jogos, um jogo a menos, e o Atlético Goianiense, que a gente tem que considerar que já foi, né, gente? É o lanterna, mas tem 21 jogos, o mesmo número do Fluminense. Então, galera, a situação ainda é dramática, porque vai brigar com quem? Tem que ultrapassar 2 aqui. Tem que ultrapassar o Corinthians e mais um desses aqui. Né? Ou Vitória, ou Internacional, ou Criciúma. Criciúma, Grêmio e Juventude já estão mais longe. Tem que ser Vitória ou Internacional. Só que o Internacional, gente, tem 5 jogos a menos que o Fluminense. Tem 1 ponto a mais e 5 jogos a menos. Sinceramente, não dá para contar com o Internacional. Então, gente, a coisa tá feia, a coisa continua muito preocupante, né? E quer ver os jogos que faltam ao Fluminense? Olha aqui, o primeiro, jogos em casa. O Fluminense ainda tem pela frente 17 jogos, tá? Tá com 21 já feitos, ele tem 17 jogos. E aí tem esses jogos em casa aqui do meu lado, independentemente da ordem que vai enfrentar esses times aí. Botafogo, Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza e Cruzeiro. São esses jogos em casa, né? Botafogo lutando por título, São Paulo ali muito na parte de cima também, Grêmio lutando contra rebaixamento, Corinthians contra rebaixamento, Atlético Paranaense, falta esse jogo atrasado em casa e tem que jogar também fora contra eles, também brigando ali na parte mais em cima da tabela, Fortaleza brigando por Libertadores, Cruzeiro, idem. Só tem duas carnes assadas aí, né? Se for bem mais rigoroso e considerar que também não fazem frente. São o Cuiabá e o Criciúma. E mesmo assim, o Fluminense não teve facilidade com eles no jogo do turno. Então são esses jogos em casa que faltam. Quer ver os jogos que faltam fora de casa? Esses aqui, ó. Flamengo, tudo bem, o jogo é no Maracanã, o Flamengo é o mandante. Palmeiras fora, que é a última rodada com o Palmeiras, talvez lutando para garantir um título brasileiro em casa. Então, Palmeiras fora, última rodada. Imagina o drama que pode ser isso aí. Vitória, o Fluminense vai ter que vencer o Vitória fora, não tem jeito, é adversário direto, vai ter que vencer esse jogo. E o Vitória ganhou do Fluminense no Maracanã, é bom lembrar. Atlético Paranaense, que vai ter jogo dentro e fora. Atlético Mineiro, brigando lá em cima. Juventude brigando contra rebaixamento. Esse Juventude enjoadíssimo que ganhou do Fluminense e do Flamengo em Caxias. O Flu vai ter que voltar lá em Caxias. Atlético Goianiense, esperamos que já esteja rebaixado, mas é sempre carne de pescoço para o Fluminense fora. E Internacional fora de casa. Gente, só jogo difícil. Esses 8 jogos fora, os outros 9 em casa. Mas desses 17 jogos que faltam aí, galera, o Fluminense vai ter que dar um jeito de ganhar 7 ou 8. Tem que ganhar 7 dos 17 que faltam. É isso? Tem que ganhar 7 para fazer mais 21 pontos e empatar pelo menos uns 3. Porque nesse caso aí, ele ficaria com 41, 44. E eu vou imaginar que talvez não caia com 44. Ou então ganha 8 jogos,
desses 17 que faltam. Pode ganhar 8 e perder 9, né? Parece pouca coisa ganhar só 8 em 17, mas com esses confrontos que eu mostrei, a situação tá muito difícil. Tem que fazer uns 25 pontos para chegar aos 45. Os times de baixo estão ganhando muito, né? Esses times que seriam candidatos naturais a cair não estão confirmando essa expectativa. Tá muito difícil, Juventude fugindo, enfim, os times que seriam medianos estão acima do Fluminense e estão performando. Então a situação ainda é muito difícil. Me pareceu que no jogo de ontem faltou o que estava acontecendo nos 4 jogos anteriores. Faltou o time entrar com aquele senso de desespero, de que precisamos vencer de qualquer maneira, porque ainda estamos no buraco. Eu não vi isso ontem. Achei o Fluminense ontem brigando, né? Não fez uma partida terrível, na minha opinião, não foi trágica. Não acho que tenha faltado vontade, mas não vi aquela vontade de ir atrás de um prato de comida. De sentir que o jogo era mais um jogo crucial e que era obrigatório vencer. Isso faltou e algo que não estava faltando nas 4 vitórias anteriores. Tem que entrar com foco muito grande nesses jogos do Brasileiro, porque já mostrei aí. Né? Se depender dos resultados que faltam, dos adversários, olha, tá mais para lá do que para cá. Tá mais para cair do que para permanecer. Vai ter que fazer mais resultados improváveis para ficar na primeira divisão em 2025. Que dia, hein, gente? Que dia. Mas vai melhorar. Esperamos que sim. Terça-feira tem Fluminense e Grêmio, né? Ele vai ter de volta Thiago Silva. Não sabemos se terá Serna de volta, mas seria importante a volta do Kevin Serna, porque o Keno realmente não consegue convencer. E qual vai ser o restante do time? Germancano pode voltar? Eu acho que não. Eu não vejo possibilidade disso. A zaga vai ser Thiago Silva e quem? Eu acho que será Thiago Silva, Thiago Silva e Thiago Santos, porque o Ignacio, embora tenha estreado bem ontem, está suspenso na Libertadores e não pode jogar essa partida contra o Grêmio. Pois é. E vai ter que pensar nesse jogo, focar nesse jogo, já focado, sem conseguir esquecer o jogo contra o Corinthians, que, repito, é uma primeira decisão, é mais uma decisão para o Fluminense semana que vem jogando no Maracanã. Que Deus nos ajude, gente. Que Deus nos ajude. Ótimo domingo para todos. Feliz Dia dos Pais. A gente se vê. Valeu.